Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui eu discuto com vocês estratégias para vocês faturarem R$ 5.000 por mês trabalhando em casa com receitas sem glúten. A aula de hoje, o tema é "Não posso comer glúten, o problema é a solução". Isso mesmo, eu vou te explicar através da minha história como você pode ter um olhar diferente sobre a sua restrição alimentar ou a restrição alimentar do seu filho, alguém da sua família. Talvez você não possa consumir glúten, leite, ovos, açúcar por diabetes, qualquer coisa do tipo, ou você quer emagrecer e tem dificuldades de encontrar produtos gostosos, saborosos para você estar consumindo. Então hoje eu vou discorrer com vocês esse tema que é muito legal, que eu sou extremamente apaixonada, que é juntar o empreendedorismo com as receitas sem glúten e transformar a nossa dificuldade numa oportunidade. Porque eu mesma, se não tivesse tido nenhuma restrição alimentar, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui. Então foi a minha restrição alimentar, que eu tive várias, além do glúten e do leite. E por que a sua restrição alimentar ou a restrição alimentar do seu filho, do seu marido, pode ser uma oportunidade? Porque quando você vai escolher um nutricionista ou uma nutricionista para levar o seu filho, você vai escolher uma nutricionista que já é mãe, que já fez a introdução alimentar do filho dela, porque ela conhece isso na prática, não só na teoria. Se você quer emagrecer, você está muito mais propenso a iniciar seu tratamento com uma nutricionista que era gordinha e emagreceu, porque ela viveu isso na prática, não é uma nutricionista que sempre foi magra. Então, tudo isso gera conexão, a gente se conecta com a história das outras pessoas. E é sempre assim, a gente gosta de se identificar, de conhecer a história dos outros e acaba confiando, porque sabe que aquela pessoa venceu as suas dificuldades. Então, comigo foi assim. Eu descobri que eu não podia mais comer glúten, depois não podia mais comer leite, daí comecei a fazer as minhas receitas porque eu não encontrava receitas gostosas para comprar. Então, eu decidi ir para a cozinha, começar a aprender, errei bastante, tudo ficava ruim, não tinha gosto, esfarelava, como é o início de todo mundo na cozinha sem glúten, né? E depois eu fui dominando as técnicas, decidi me aperfeiçoar e trabalhar exclusivamente das receitas sem glúten. E isso me trouxe uma autoridade muito grande, porque as pessoas sabiam da dificuldade que eu passava para me alimentar e de repente eu estava lá filmando no Instagram um pão lindo, gostoso, macio e comendo aquelas coisas com prazer, e tudo isso foi dando autoridade para mim, porque as pessoas reconheciam como estava fácil para eu me alimentar, que eu mostrava para as pessoas o resultado das receitas. Então, quando eu comecei a vender assim, foi um estouro, porque as outras pessoas que tinham restrição alimentar e que também gostavam da alimentação saudável, elas se identificavam com a minha história e acabavam comprando e indicando para outras pessoas. Isso me trouxe a possibilidade de ganhar muito mais do que eu ganhava. Quando eu iniciei toda essa trajetória em 2017, que foi quando eu comecei a vender, eu trabalhava como gerente administrativa numa loja que vendia tratores e máquinas agrícolas. Eu não ganhava pouco, mas também não era um salário que me satisfazia. E eu lutava por aquela empresa assim, com unhas e dentes, e o meu aumento de salário não vinha. Por mais que o meu trabalho desse retorno, o lucro sempre ficava para o patrão. Então eu comecei a abrir meus olhos para o empreendedorismo e decidi que eu ia trabalhar para mim e começar a ter um lucro de fato sobre o meu trabalho, porque eu conhecia a minha capacidade, a minha vontade de lutar pelos meus objetivos. E se não fosse a minha restrição alimentar, talvez até hoje eu não teria iniciado a empreender. E desde 2017 eu vivo exclusivamente desse universo sem glúten, com receitas, tenho um curso também online, muito legal, e as coisas foram acontecendo, crescendo. E daí no início, quando eu comecei, também não foi muito fácil, eu não tinha dinheiro para comprar um liquidificador e uma batedeira. Primeiro eu comprei um liquidificador. Aí comecei a fazer receitas mais como torta salgada, um pãozinho que eu conseguia fazer no liquidificador, cookies que eu conseguia fazer na mão, coisas assim, cuca de banana. Aí depois eu comecei a fazer
consegui comprar a batedeira, logo eu já fui tendo retorno, consegui comprar a batedeira e viver exclusivamente disso. Nos primeiros meses ali eu já estava tirando o mesmo que eu recebia como gerente administrativa, mesmo tendo trabalhado lá por 4 anos, em poucos meses eu já ganhava o mesmo tanto. E logo depois a minha renda foi aumentando cada vez mais, e daí eu passei a desfrutar de uma liberdade financeira que eu não conhecia. Eu podia ir no salão toda semana, fazer massagem toda semana, comecei a comprar roupa de marca e as coisas assim foram melhorando. Daí eu fui me empolgando e tudo aquilo era muito estimulante, assim. Não que não fosse difícil, muitas vezes foi difícil, era cansativo, tinha muita encomenda, eu não dava conta praticamente de produzir, minha mãe tinha que me ajudar, mas eu gostava daquilo porque eu tinha um propósito, eu sabia que a comida era boa, que eu estava levando sabor para a mesa daquelas pessoas que não podiam consumir um pão, um bolo tradicional. Então, tudo que eu fazia era com muito amor, porque eu entendia a necessidade das pessoas de estar consumindo aquele produto. E as pessoas sentiam o carinho que eu fazia as comidas. E elas mandavam mensagem e postavam nas redes sociais agradecendo. Isso tudo é estímulo, mas sempre um passinho de cada vez. Eu não comecei sabendo. Eu errei bastante. Várias vezes eu recebi algum feedback de uma cliente que não era o que eu queria ouvir, mas era o que eu precisava. E a partir daqueles feedbacks eu fui melhorando, porque daí eu testava receita nova, eu sempre me aventurava na cozinha e através, passinho em passinho, eu fui me aperfeiçoando, busquei entender todos os ingredientes, a função de cada coisa. E hoje não tem receita que eu não consigo fazer, porque eu quis me desenvolver e eu lutei por isso, e eu tenho muito, muito orgulho mesmo assim de entender a função dos ingredientes, de olhar para uma receita e saber por que que deu errado, por que que a de hoje ficou melhor que a de ontem, mas isso a gente desenvolve com o tempo. Então, se você sente que a sua necessidade de consumir glúten, de não encontrar esses produtos, pode ajudar outras pessoas, por que não empreender nesse segmento que é tão lucrativo? E você não precisa hoje ser uma cozinheira de mão cheia, já saber fazer receitas maravilhosas. Você vai começar dando o primeiro passo, vai pegar uma receita aqui do canal, lá no Instagram, vai fazer, vai tirar suas dúvidas. E assim você vai fazendo, oferece para um, para outro, o dinheirinho começa a entrar. Eu duvido que você não se motive a continuar, tá? Isso é muito legal, eu falo isso assim por experiência própria, porque foi uma grande transformação na minha vida. Eu tenho certeza que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse enfrentado essas dificuldades, porque eu poderia ter ficado reclamando, como eu vejo muitas pessoas fazendo. Ai, porque não tem nada bom, porque é ruim, porque eu saio e não posso comer. Eu ia para todos os lugares, se fosse preciso, eu levava uma marmitinha separada com a minha comida. E isso não foi um impedimento para eu viver nada nessa vida, nem com os meus amigos, nem no relacionamento amoroso, com a família também não. Até teve um aniversário que eu fiz um churrasco, eu disse, ai filha, tu não vai fazer uma torta para o teu aniversário? E naquela época eu estava assim que eu não podia consumir nenhuma fruta, praticamente nenhuma fruta, nem leite, além do glúten e tudo mais. Estava assim extremamente restrita a minha alimentação. E daí eu disse, não mãe, vai ser só o churrasco mesmo, estava bem tranquila. E tudo natural, assim, eu sempre busquei enxergar as oportunidades e os benefícios, porque quando eu descobri que eu não podia comer glúten, eu sempre gostei de cuidar da minha alimentação, de cuidar da saúde, só porque eu era, assim, analfabeta no quesito glúten, né? Então, eu passei a me alimentar com os produtos sem glúten, a fazer as receitas, e eu pude sentir todo o bem-estar que aquilo trouxe para mim. E depois a minha família também se adaptou, começou a comer as receitas ali que eu fazia, porque elas eram de fato muito boas. E isso foi me dando cada vez mais ânimo, assim, mais motivos para continuar. Tanto que depois de um tempo, a maior parte dos meus clientes já não eram necessariamente as pessoas com uma restrição alimentar. Acabou sendo mais as pessoas do público geral que gosta de cuidar da saúde, que quer ter uma alimentação mais leve. Isso é até importante vocês saberem, porque talvez onde você pode produzir hoje, na sua casa, não é um ambiente livre de contaminação com glúten, mas isso não é um empecilho para você não começar. Porque a maior parte das pessoas não são os celíacos, são as pessoas que querem ter uma alimentação mais saudável, o público da academia, enfim.
ou que tem apenas uma sensibilidade ao glúten. Então, o fato de você não ter ainda um ambiente livre de contaminação não é um impedimento para você dizer assim, não posso fazer. Você sempre vai ser honesto e transparente com seus clientes, dizendo, é sem trigo, não é sem glúten, porque aqui em casa a gente manipula trigo ainda, é comprado pão na padaria, alguma coisa assim, então você vai explicar, daí a pessoa que vai saber se ela pode ou não consumir o seu produto. Mas você vai vender o seu produto como saudável, como funcional. E hoje eu faço isso. Quando eu trabalhava na casa dos meus pais, não tinha contaminação. Depois eu abri o café, também não tinha contaminação. E aqui hoje eu produzo sem trigo, não é sem glúten. Porque aqui em casa, agora que eu casei, meu marido toma cerveja, essas coisas, e todo mundo entende. Então isso não prejudica, você só tem que ser sincera no momento que você está ofertando o seu produto, na maneira que você se posiciona, como você divulga ele. Eu tenho certeza que não vai faltar cliente, porque as pessoas compram a maioria não por não ter glúten ou a contaminação cruzada, mas pelo sabor, pela qualidade, pela sua história, porque elas confiam em você. Então não precisa se preocupar com isso. E qual é o benefício de você empreender? Talvez você ainda esteja se perguntando, Flávia, mas por que eu devo empreender? Porque você tem um propósito, você passou por isso, ou seu filho, alguém da sua família, e você entende essa necessidade de ter um alimento saudável, um alimento sem glúten, sem leite, seja qual for o que te move, a sua paixão, e você vai trabalhar com propósito, você vai entender a real necessidade, e esse é o maior combustível. Além de trabalhar com amor, você vai ter um propósito, não que vai ser fácil, mas o fato de você ter um propósito, os dias difíceis que você vai passar, aquele dia que dá uma receita errada, ou um dia que vende menos do que você esperava, você tem amor por aquilo que você está fazendo, e tudo isso é o que vai te sustentar fazendo o que você faz. Eu sempre digo que na vida adulta a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito. E isso reflete toda essa paixão, o tanto que você gosta, o propósito, faz você acreditar no seu produto, entender o valor dele e você ter coragem de vender para as pessoas, sabendo que se elas não comprarem o seu produto, elas é que vão estar perdendo, porque você sabe todos os benefícios que o seu produto tem. E com esse conhecimento, esse embasamento, você vai poder cobrar o preço justo no seu produto, sem precisar vender muito barato, ninguém vai te pedir desconto, porque você vai se posicionar e vai mostrar o quanto você acredita que o seu produto é bom. Para mim, nunca ninguém pediu desconto, porque as pessoas percebiam o quanto eu me dedicava, o quanto era feito com amor, o quanto eu estudava para estar oferecendo aqueles produtos, e elas entendiam o valor agregado que tinha naquele produto, os benefícios que tinha para a saúde delas, então elas não pediam desconto, não achavam caro. Então você vai conseguir conquistar as suas clientes que vão valorizar os seus produtos. Quanto antes você entender que as dificuldades que aparecerem na sua vida para você realizar seus sonhos não são motivos para você desistir, são sim razões para você se preparar para ter voos mais altos. Você não deve parar quando tem uma dificuldade, porque isso é só uma preparação para você alcançar algo a mais na sua vida. Aí você deve estar se perguntando, Flávia, será que eu dou conta? Se você é uma pessoa que tem inclinação a lutar pelos seus objetivos, que você quer crescer, quer ganhar mais, que você pensa lá na frente, você tem desejo de ter independência, de talvez contratar pessoas para te ajudar, ou poder trabalhar em casa com a sua família, poder cuidar melhor da sua casa, do seu filho, essa é sim uma oportunidade para você trabalhar, para você empreender, tendo uma renda extra. É muito importante que você trate o seu negócio como um empreendimento, de fato. Não leve ele de qualquer jeito, mas que você se posicione como empresária. Você vai falar como empresária, vai agir como empresária, vai se vestir como empresária. Quando você mandar mensagem no WhatsApp, você vai ser profissional, vai falar
muito bem as palavras, vai ter um cardápio, vai ter regras para as pessoas fazerem o pedido, vai colocar um tempo de antecedência, não vai aceitar qualquer encomenda se for algo que não for lucrativo para você, que não for interessante. Saiba dizer não, tenha regras. Você não vai simplesmente fazer bolo em casa para ver o que dá. Não, você já vai começar sabendo que você vai começar pequeno, mas você quer ser grande, que você quer poder cobrar um preço maior pelos seus produtos, conquistar vários clientes, ser reconhecida e tudo mais. E para isso você tem que começar já com esse pensamento, tá? Nunca um negócio que é levado de qualquer jeito vai muito longe, tá? Então, comece as coisas estudando, se preparando, valorize. Tem uma infinidade de conteúdos gratuitos aqui no canal, no Instagram, tudo para direcionar você, para você dar os primeiros passos nessa trajetória que pode te levar tão longe. Às vezes alguém me pergunta ali na caixinha do Instagram, Flávia, produtos sem glúten são mais lucrativos do que os tradicionais? Eu digo assim, o dobro. No mínimo o dobro, tá? Pode ter certeza, porque eu fui na padaria ainda essa semana e eu perguntei para minha colega lá, quanto que é o quilo da tua torta? Ela me falou perto de 50 reais, assim. E a minha torta é 100 reais o quilo. Então você vê a diferença que dá no preço e os ingredientes não mudam tanto assim, mas o que precisa mais é a técnica, é o tempo de estudo, mas isso você pega com o tempo, tá? Então, se você tem interesse em empreender nesse segmento, pode ter certeza que ele é muito mais lucrativo. Eu já postei aqui outros conteúdos onde eu explico sobre isso, a diferença de uma receita com glúten, sem glúten, claro, que daí você pode utilizar outros ingredientes diferentes, enfim, mas para ele ser sem glúten, digamos assim, você pode simplesmente trocar a farinha de trigo por um mix de farinha sem glúten. Aí se você quiser fazer ele integral, quiser fazer sem refinados, aí pode ter uma série de alterações que isso vai agregar mais valor ainda no seu produto, tá certo? Mas você consegue fazer receitas deliciosas sem glúten, sem lactose, um pão de ló bem molhadinho, fofinho, gostoso, incrivelmente saboroso, onde as pessoas nem notam a diferença. Como eu já disse, não é fácil, não é um mar de rosas, mas o que é fácil nessa vida, né? A gente tem mesmo que enfrentar os desafios, a gente não deve desistir. Quando a gente se propõe a fazer algo e a gente encontra uma dificuldade, a gente para, a gente manda para o nosso cérebro a mensagem que a gente não consegue, que a gente não é capaz, que a gente é fraca. E já quando a gente encontra um desafio e a gente enfrenta ele, a gente contorna ele, a gente coloca uma solução, foca na solução e não no problema, a gente manda para o nosso cérebro a mensagem que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente é inteligente e um degrauzinho de cada vez a gente vai conseguindo superar os obstáculos. Até é muito interessante, faz tempo já eu contei isso no Instagram, mas até a minha adolescência ninguém me dava R$1. Na adolescência ali, nossa, mas pensa assim, na escola ninguém me queria nem no time, eu pegava a prova final em todas as matérias, tudo dava errado, tá? Literalmente, até na catequese eu ia mal, imagina só. E hoje eu consegui me desenvolver, teve uma época da minha vida que eu disse assim, não, agora eu não quero crescer, quero me desenvolver. Então eu passei a estudar, passei a acompanhar as pessoas que empreendiam na internet, ler livros, participar de treinamentos. Foram anos participando da Associação Comercial Industrial aqui de Orleans, onde eu ia em todos os eventos, onde tinha um empreendedor falando, não importava, fui em eventos onde o empresário que falava era dono de laboratório, de farmácia, de cervejaria. Eu só queria estar junto dos empresários e entender o comportamento e os pensamentos deles para eu aprender com eles. E isso foi me preparando para empreender, para eu dar os primeiros passos e tudo mais. Então, assim, sempre é tempo da gente aprender, basta a gente se dedicar, tá? Você não precisa ser a melhor aluna, ter tirado ótimas notas na faculdade ou qualquer coisa. Você precisa se propor a aprender as coisas e enfrentar as dificuldades. Então, qualquer pessoa que me pergunte, será que eu consigo? Digo, se tu tiver força de vontade, nada te segura.
Porque comigo era assim, se perguntar para qualquer pessoa da minha família ou que conviveu comigo, minhas amigas, elas vão afirmar isso, tá? Eu nunca era uma pessoa que dizia assim, nossa, como a Flávia é inteligente, já hoje é diferente. As pessoas que estudaram comigo me olham, conversam comigo e dizem assim, nossa, Flávia, como tu mudou. E hoje eu digo, eu estou muito melhor que a maioria deles, tá? Com a consciência tranquila, mas eu esforcei. Enquanto muita gente estava saindo, eu estava estudando, estava trabalhando, estava indo para as festas, eu estava comprando livros, dedicando para os estudos. E tudo isso me fez crescer e chegar onde eu estou hoje. Eu tenho muito orgulho mesmo da minha história. É muito engraçado, eu até devia falar mais sobre isso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas se sentem incapazes de fazer as coisas, olham para o lado e acham que para os outros é mais fácil, que para outra pessoa, porque tem melhores condições financeiras, que para outra pessoa que sempre tira nota boa, outra pessoa que tem um emprego melhor, mas a gente consegue tudo que a gente quiser, basta a gente querer aquilo genuinamente e não olhar para o lado. Foca no que você quer, se dedica, que eu tenho certeza que nada é impossível. Nossa, se tu conseguiu. Não, se eu conseguir, todo mundo consegue, nem na catequese eu ia bem. Nem na catequese. É verdade. Nem na aula de educação física, até na aula de arte, só tem um zero. Educação física tá bem, mas na cara. Nem na catequese eu ia bem. Aí você deve pensar assim, nossa, Flávia, se tu conseguiu, eu também consigo. Por onde eu começo? Você começa na cozinha da sua casa, entra aqui no meu canal no YouTube, pega as receitas, olha o conteúdo de empreendedorismo, a mesma coisa no Instagram, e a sua cozinha é o seu laboratório. Você deve dizer, mas eu não tenho batedeira, não tenho liquidificador, não tenho dinheiro para investir. Não importa, você vai começar com o que você tem. Se você não tem liquidificador, não tem batedeira, você pode fazer pizza, pastel, empadinha, coxinha, brownie. Tem infinitas receitas que você consegue fazer sem liquidificador e sem batedeira. Cookies que são deliciosos e vendem super bem. Se você tiver um liquidificador, você consegue fazer torta salgada, consegue fazer bolo de cenoura, consegue fazer bolo de milho. Então, assim, não tem desculpa. Você não precisa ter as melhores condições para começar. Pode ter certeza, eu afirmo isso, eu vivi isso e você não precisa ter tudo, tá? Já passei por várias transições, por vários momentos para chegar a ter as condições ideais que eu tenho hoje. Então, e nos momentos onde eu tive que me readaptar, como no momento que eu me mudei e tudo mais, isso nunca impediu, tá? Pode ter certeza. Se você quiser de fato, aí você consegue. Agora, se você falar, não, mas é porque na minha casa é assim, porque para mim é difícil, porque... Não, aí nem começa. Porque tem que ter vontade para as coisas darem certo. Se você não é aquela pessoa guerreira que tem vontade de fazer as coisas, nem começa, porque as dificuldades sempre vêm. Se você não souber solucionar, contornar, se adaptar, você não consegue. É para quem tem vontade de ganhar dinheiro, para quem quer empreender, para quem quer ter liberdade, de flexibilidade, de horário, de dinheiro e tudo mais, tá certo? E comecei a guardar R$1.000 por semana no banco. Então, se você ainda tem dúvida se é lucrativo, se dá para fazer dinheiro, dá para fazer, tá? Pouquíssimas, olha, eu não conheço ninguém que guardava uma quantia dessa no banco. Mas assim, eu sempre trabalhei muito, tá? Muito mesmo, mas assim, muito. E eu sempre tive muito orgulho disso, porque era o que eu queria. E depois disso eu comecei, aí pude abrir o café e tudo mais. Então assim, você não precisa se limitar, tá? Você vai conseguir alcançar voos muito mais altos e empreender, além de ser uma paixão minha, é o que possibilita as pessoas a não ser mais limitada a um salário, a outra pessoa acreditar que você merece ganhar mais, depende exclusivamente de você querer crescer. Agora, se você sentiu aquele calorzinho na barriga, se você acha que empreender é para você, que você quer ter liberdade, flexibilidade de horários, liberdade financeira, eu separei aqui 3 dicas que eu vou comentar com vocês das coisas que me ajudaram, que para mim foi um alicerce e eu vivi de fato para orientar vocês
também a darem esses primeiros passos. A primeira coisa é para você ter metas de onde você quer chegar, estipule datas, como você quer começar, o que você quer vender e siga pessoas, consuma conteúdo de pessoas que te deixem mais próximo desses sonhos. Mesmo na sua família, se tem alguém que empreende, amigos, queira conviver com essas pessoas e entender de fato como você pode chegar no seu objetivo, tá certo? O segundo é comece pequeno e sonhe grande. Você tem que estar predisposta a iniciar. Ofereça para sua família, para você fazer tortas, sobremesas, os bolos, algo que você tenha vontade de começar para você poder praticar. Depois peça o feedback, veja o que você pode melhorar, estude e busque sempre se aperfeiçoar e ter conhecimento técnico e prático para você conseguir produzir muito bem e também atender muito bem os seus clientes. O terceiro é muito do que eu já falei, para você tratar o seu negócio de maneira profissional. Você não é simplesmente uma pessoa que está em casa fazendo bolo para ver o que dá, fazendo assados, fazendo brownie. Não, você está empreendendo. Tem uma tabela de preços fixa, não cobre um dia um preço, outro dia outro. Calcule esses preços da melhor maneira. Tem uma aula aqui no canal sobre precificação. Tenha fotos bonitas. Coloque na legenda uma linguagem profissional. Chame as pessoas para fazer o pedido ali na legenda. Direcione elas para a compra. Tem um link ali na capa do seu Instagram. Um link do WhatsApp para a pessoa entrar em contato. Tem uma resposta automática dizendo que você vai responder. Enfim, crie tudo que você puder para deixar a sua empresa de pouquinho em pouquinho mais profissional possível. É o melhor que você pode fazer para se posicionar, para as pessoas confiarem no seu trabalho já logo no início. Mostre que você está estudando, se aperfeiçoando, testando receitas, que as pessoas vão passar a reconhecer o seu profissionalismo. E trate todos os clientes com muito respeito, com muito carinho. E você, principalmente, vai saber dizer não. Se uma encomenda, um pedido que o cliente fez não é especial, se você não vai conseguir entregar ele da melhor maneira, não vai pegar mais encomendas do que você consiga fazer, ou algo que você não tem experiência, por exemplo, uma torta de aniversário, que é uma data tão especial, você vai pegar sem nunca ter feito uma torta. Primeiro treine, esteja preparada. Se você não puder, seja sincera e diga que não pode pegar encomenda. Que é melhor você não atender e ter a possibilidade de atender esse cliente depois, do que você entregar um bolo que de repente vai cair, alguma coisa assim. Então, primeiro teste essas receitas, faça um bolo pequeno na sua casa, faça o seu bolo de aniversário, o bolo da sua mãe, do seu pai, enfim. Esteja sempre praticando e executando, sabendo onde você quer chegar, usando tudo que você pode, os recursos que você tem e não deixe de fazer. Simplesmente começa, tá? Não espera ter as condições perfeitas. Eu quero deixar aqui com você uma analogia que empreender é como a escola. Na escola a gente tem que estudar várias matérias, cada matéria que a gente passa, a gente vai aprendendo coisas mais difíceis e vai evoluindo. Assim é no empreendedorismo também. Como na escola às vezes a gente não consegue as melhores notas, a gente tem a possibilidade de estudar, de se aperfeiçoar, de contratar um professor particular e conseguir melhorar as nossas notas, assim é no empreendedorismo também. Se você se dedicar durante o ano letivo, estudar, fazer as atividades, você vai passar de ano com pontos sobrando. E o empreendedorismo é a mesma coisa. Se você se prontificar a estudar e se capacitar, você está cada vez mais preparada para vender mais, para poder cobrar mais pelo seu produto, enfim, para crescer como empreendedora. Aqui, eu fiz uma pesquisa aqui no Google, perguntando para o Google por que empreender no ramo da alimentação. E já logo em seguida ele já me deu aqui as ideias de negócios para lucrar com comida e bebida. E em primeiro lugar está a confeitaria funcional. Que a confeitaria funcional são os doces para quem tem alergia alimentar ao glúten, ao leite. Então, todas as receitas clássicas são adaptadas e utilizam ingredientes
que são grandes causadores de alergias alimentares. Então, esse segmento da alimentação sem glúten, saudável, funcional, é muito promissor de fato. Vale a pena você investir. E aqui também tem um artigo que, segundo uma pesquisa do Sebrae, as empresas no ramo da alimentação, os deliveries, estão cresceram 103% de janeiro a junho. E também as pequenas empresas dedicadas à produção de deliveries, marmitas e refeições também têm grande crescimento para 2021. E aqui daí tem toda uma matéria muito interessante sobre isso. Então é importante vocês saberem que é sim muito promissor, que vale a pena vocês se dedicarem, se capacitarem nesse mercado, que tem grandes perspectivas de crescimento ao longo dos anos. Eu já fiz outras pesquisas aqui também, mas o crescimento, agora eu não tenho uma fonte aqui, mas essa foi uma pesquisa que eu fiz semana passada, que o crescimento da panificação tradicional com trigo foi em torno de 10%. Não vou garantir, mas é em torno disso. E a panificação sem glúten, ano passado, cresceu 90%. Então, todo o segmento da alimentação saudável e funcional está em constante crescimento, porque as pessoas estão cada vez valorizando mais o bem-estar, a saúde, as pessoas, os médicos estão mais preparados para dar o diagnóstico de uma doença celíaca, de uma alergia alimentar. E há anos atrás as pessoas penavam anos sofrendo sem ter um diagnóstico. E hoje o diagnóstico está cada vez mais comum, porque os médicos estão mais preparados para identificar essas alergias. Isso também é resultado desse grande aumento no consumo dos produtos sem glúten, sem lactose, para alérgicos e também para as pessoas que querem cuidar da saúde. É só você observar as academias, os centros de estética, todos eles estão cada vez mais cheios, as pessoas estão cada vez mais adeptas a cuidar da saúde. Então você tem uma oportunidade de ouro de começar um negócio super lucrativo na cozinha da sua casa, com o que você tem sem grandes investimentos. E como eu sempre digo, comece pequeno e sonhe grande. Eu tenho certeza que você pode realizar muito dos seus sonhos através do seu trabalho. E eu estou muito feliz em estar contribuindo com você com esse conteúdo. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Estou muito feliz em mais uma aula gravada aqui, toda segunda e quinta-feira, às 19 horas, tem um conteúdo novo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa aqui no comentário o que você mais gostou de aprender, anota essas dicas e eu quero te ver lucrando muito com as receitas sem glúten. Grande beijo!